E aí, Matheus? Matheus? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Como é que está? Tudo bem? Tô. Então tá bom. Ansioso por mais uma aula? Eu tô. Só tem eu e o Max aqui. A princípio, sim. Ninguém pediu autorização ainda. É que falta 5 minutos ainda, né? Uhum. Ai. Ainda falta 5 minutinhos. Como está a nossa amada Morada do Sol? Ah, eu cheguei hoje de viagem. Eu tava viajando. Você estava onde? Tava indo no Horizonte. Estava na capital. Não, é uma cidadezinha rural mesmo. Fala-se, não desdenha Novo Horizonte. Não desdenha. Capital. Novo Horizonte é quê? Cana? É cana, né? É, Tutucana lá. Tudo cana, né? Muito bem. Você é de Novo Horizonte, né? Sim. Você é um habitante local, né? Não, exatamente. Tu mora... Minha mãe mora em Araraquara. E eu sou de lá. Aí eu vim pra cá só por causa do meu padrasto. Entendi, entendi. Então, na verdade, você está importado em Araraquara, né? Sim, Você está importado em Araraquara. Você está namorando aquela moça daí ainda ou terminaram? eu terminei. Terminou? Sim, Então por mim acabou a tá sua, com... viu? Então acabou a Sim. sua ligação com Araraquara. Ah, uma das poucas ligações que você tinha, você encerrou. Sacanagem. Foi ela que terminou. Mas eu já queria terminar, por causa, Entendi, para mim tá a continuação do meu plano econômico da loja de doce. entendi. Então, na verdade, juntou a fome com a vontade de comer. Acabou casando os sentimentos. Sim. Muito bem, muito bem. Muito bem. O casamento de sentimentos. Fala, Vitor. Bom dia, Vitor. Eu acho que tá sem áudio.
Também acho que tá. Rapidão, peraí. Tá. Olá, Carlinhos, bom dia. Bom dia, como vai? Na medida do possível, tá tudo bem, né? É, dentro do que é possível, né? Né? Espera só um pouquinho. Tá. Sempre que eu acordo, eu tenho mais do que ontem. Tirando essas notas, eu fiz um. Bom dia. Bom dia. Aliás, bom dia para todo mundo, né? Nossa, gente, vocês estão numa uruca hoje, hein? Bom dia, Carlinhos. É que é muito cedo as lives. Pois é, o Douglas marca aula de madrugada, né? Nossa, eu nunca vi um negócio desse. Não, para. De madrugada não dá. Quem é que aguenta acordar 9 horas da manhã? O Douglas tá louco. Eu vou falar, vou fazer aquele pedido pra gente ingressar mais tarde na escola, quando voltar à normalidade, né? A gente mandar um manifesto pro governo estadual. Bom dia, Carlinhos. Bom Nossa, dia. cortou ele, a gente tava conversando. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, pessoas. Bom dia. Bom dia, gente. Saudades imensas. Sem palavras para expressar o sentimento, né? Apenas um Sensacional. sensacional. Uma lenda viva, né? Lenda. Aliás, colégio só tem lendas vivas, né? Coordenador é uma lenda viva. Professores são lendas vivas, né? Diogo, Bruno, né? Lendas vivas, né? A escola só tem personagem, né? Só tem personagem. A escola só tem figura, velho. Só tem figura. Só figura. Só figura. A gente só vê lendas vivas daquela escola. Meu Deus do céu. Olha só, somos bastante já. Daqui para isso, gente, mais 5 minutinhos eu começo, tá? Beleza, tranquilo. Beleza? Só esperar mais alguém chegar e aí a gente já começa já. A galera tá chegando, tô admitindo o pessoal aqui. Tranquilíssimo. Eu tenho um sonho, viu, velho? Não sei se eu vou conseguir realizar o meu sonho um dia, viu? É difícil. Eu não sei se eu vou realizar o sonho antes de vir a óbito, né? Meu sonho era morar em Araraquara, né? Deve ser muito legal morar aí, né, gente? Até parece. Na verdade, são 2 sonhos, ó. Um sonho é morar em Araraquara. Esse é o sonho 1. O sonho 2 é morar na Vila Xavier. Eu moro aqui, da hora. Tá tendo expectativa demais. Só tem velho, mas... É um sonho. Vila Xavier é uma espécie de cidade paralela de Araraquara, não é? Não parece que é uma espécie de cidade satélite de Araraquara? É do tamanho de América a vila. Mano, é grande pra caramba, cara. Vai brincando, vai. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Uma vez eu fui convidado para ser padrinho de casamento de uma pessoa em Araraquara, né? Fui convidado. Cara, o casamento que eu fui padrinho foi na Vila Xavier, porque tem cartório na Vila Xavier, cara. Olha isso! A Vila Xavier tem cartório. Eu fiquei de boca aberta, gente, quando eu vi isso aí. Tipo, nunca imaginei. É uma cidade separada. Não, é um planeta separado. Tem supermercado, tem padaria, tem escola. É uma espécie de planeta paralelo, né? A Vila Xavier, né? Planeta paralelo. Por isso que eu tô falando aqui, né? Se eu fosse morar em Araraquara,
queria morar na Vila Xavier, no planeta paralelo. Gente, acho que a gente já pode ir começando, né? A gente já pode ir começando, porque nós temos pouco tempo de aula, né? Gente, primeiro bom dia a todos agora oficialmente, que foi chegando gente, eu não tive a oportunidade de falar bom dia para todo mundo. Gente, bom dia para todos. Vocês viram que eu mandei mensaginha no WhatsApp, que eu estava super ansioso esperando, né? A ansiedade tomava conta do meu ser, né? Vocês viram ali, eu todo ansioso esperando vocês, né? Quer dizer, olha a expectativa que eu fico em cima de vocês, né? Gente, vamos continuar aquela aulinha sobre urbanização, tema bom, tema quente, tá? E aí a gente vai continuar agora. Tudo bem, gente? Espera aí que tá chegando mais uma pessoa aqui via iPhone. Olha que chique. iPhone, né? Mais uma pessoa chegando. Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Aí, muito bem, entrou. Gente, então vamos lá. Bom dia a todos. Galera, vou começar então a nossa aulinha aqui, tá bom? Vou abrir a nossa aulinha aqui, beleza? Beleza? Ô, gente, vocês estão vendo aqui os participantes? Tá aberto para vocês isso aqui que eu tô mexendo? Sim. Tá aberto. Os slides estão abertos. Tá aberto? Então eu vou minimizar. Eu achei que isso aqui vocês não iam ver. Ai, que bonitinho. Vamos dançar aqui na frente do avião. Isso, muito bem. Vamos lá. Espera aí, gente, chegando mais uma pessoa. Só mais um minutinho, gente. Eu sei que a galera tá chegando e aí eu não quero começar. Bom, gente, eu acho que agora a gente pode, né? Acho que agora a gente pode começar, que a galera já temos um número bacana. Bom, galera, a gente está falando aí então sobre urbanização, né? O nosso tema que está rolando é urbanização e a gente vai continuar falando de urbanização. Bom, vamos falar nas cidades no mundo globalizado. Galera, se a gente pegar no século XVI, uma embarcação, né, um barquinho a vela, ele ia levar 40 dias para sair da Europa e chegar no Brasil. Você imagina que trampo, velho, atravessar o Oceano Atlântico. 40 dias para atravessar o Oceano Atlântico. Hoje a gente faz essa viagem de avião em questão de horas. Então, com o sistema de transportes que a gente desenvolveu e está desenvolvendo, né? Desenvolveu e está desenvolvendo, tanto as pessoas como as mercadorias começaram a transitar muito rápido pelo mundo. Então, o mundo, até deram um apelido para o mundo, galera, passaram a chamar o mundo de aldeia global, porque virou uma aldeia, né? Ficou tão pequeno que parece uma aldeia. Então, hoje em dia, da mesma forma, pessoas e mercadorias, tá? Começaram a levar menos tempo para chegar no seu destino, tá certo? Então, da mesma forma que as pessoas ou mercadorias no século XVI, as informações, tá certo? Também levavam tempo para chegar ao seu destino. Só que hoje, a informação chega se o avião vai levar aí em torno de 8, 10 horas para atravessar o Atlântico, pessoal, a informação leva segundos para chegar hoje. Então, hoje, a gente está recebendo informações de forma muito rápida. Então, a verdade acelerou o sistema de transporte nos últimos anos, tá? Navio, trem, avião, né? O avião seria a forma mais rápida, óbvio, todo mundo sabe disso, tá? Mas também acelerou a velocidade com que a gente consegue hoje em dia trocar informações, certo, pessoal? Então, a velocidade com que a gente consegue trocar informações hoje em dia ficou muito rápido. Então, a gente consegue hoje, com muita rapidez, fazer a troca dessas informações, né? Hoje ficou tudo rápido, hoje ficou tudo acelerado. Tudo bem, gente? Então, o que a gente tem hoje, né, é uma rapidez na troca de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está trocando aí pelo mundo afora. Tudo bem, gente? Então, o mundo acabou se tornando um espaço extremamente pequeno. Bom, como o mundo se tornou um espaço pequeno, a poluição também acabou tomando conta do mundo inteiro. Então, uma das coisas que a gente vai ver hoje no mundo são os chamados impactos ambientais. E essa vai ser a parte mais importante que a gente vai falar hoje, pessoal. Então, com o desenvolvimento da indústria e com esse crescimento da população, a gente vai ver aumentar pra caramba os problemas urbanos. Bom, um dos problemas mais importantes que a gente tem, um dos mais famosos, e que não é local a um país, é global, é o chamado efeito estufa. Gente, dá uma olhadinha aqui para vocês entenderem o que é o efeito estufa, né?
O efeito estufa é um problema que acontece no mundo inteiro, não é um problema relacionado a um país, o país A ou o país B, gente. É um problema relacionado ao mundo inteiro, tá? O raio do Sol, o calor do Sol, ele entra pela atmosfera, atravessa a atmosfera, aquece o solo, aquece o planeta e volta na forma de uma espécie de refração de calor. O calor é irradiado de volta para o espaço. Quando esse calor é irradiado de volta para o espaço, isso é normal, isso é o efeito normal do aquecimento da Terra, ele vai encontrar uma capa de gás carbônico que nós jogamos da Terra. Nós produzimos gás carbônico, nós produzimos metano, enfim, nós produzimos aí esse problema. Gás carbônico é normal, só que como nós queimamos combustíveis fósseis, como nós queimamos carvão, nós queimamos petróleo, tá? A gente joga esse carbono em excesso na atmosfera. Quando a gente joga esse carbono em excesso na atmosfera, esse carbono forma uma capa na atmosfera, uma capa de gás carbônico. Então, o que acontece, pessoal? O raio do Sol, ele entra, aquece o planeta e na hora que a irradiação de calor volta, ela encontra o gás carbônico. E aí, essa irradiação não consegue passar pelo gás carbônico. E aí ele volta de novo. A hora que ele volta, ele acaba aquecendo a atmosfera mais do que o normal. Isso é o que eu chamo de efeito estufa. Esse problema nós já sabemos dele há alguns anos. Inclusive, pessoal, na década de 90, nós até tentamos solucionar esse problema aí, né? Fizemos uma reunião no Japão e fizemos lá um protocolo chamado Protocolo de Kyoto, onde a gente pretendia reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa, né? A gente queria diminuir a emissão de gases que provocam esse problema. Só que, infelizmente, os Estados Unidos, e vou falar quando, os Estados Unidos, em 2001, anunciou que não queria mais saber desse programa. Olha, eu não quero mais saber disso aí. E os Estados Unidos acabou não colaborando para a redução de gás carbônico. Esse problema continua até hoje, esse debate continua até hoje, tá certo? Nós temos agora aí, tá certo? Ainda a discussão sobre esse problema, tá? Nós temos o Acordo de Paris, que também está tentando resolver esse problema, mas enquanto os Estados Unidos não aderirem, tá, à diminuição de gases que provocam efeito estufa, nós não vamos resolver esse problema. Mas, Carlinhos, como é que a gente resolveria isso aqui? Pessoal, a gente tinha que diminuir a emissão de gás carbônico. Então, para diminuir a emissão de gás carbônico, nós tínhamos que pensar, por exemplo, na frota de carros. Então, tinha que ser trocada a frota de carros, a gente tinha que pôr uma frota de carros diferente. Carlinhos, mas não tem tecnologia para amenizar isso já? Não teria uma forma já de ir amenizando esse problema? Lógico que tem. A gente já tem carro híbrido, a gente já tem carro elétrico. Então, maneiras para fazer isso acontecer nós temos. Só que da mesma maneira que você tem lá, por exemplo, os carros híbridos já, né, os carros que gastariam menos combustível ou os carros que são elétricos, nós também temos a indústria do petróleo que fica batendo, que quer continuar vendendo petróleo. E a cada dia que passa, pessoal, se descobrem novas jazidas de petróleo e mais petróleo pelo mundo afora. Então, o mundo ainda tem uma abundância relativa de petróleo, existe uma indústria muito forte ligada ao petróleo, essa indústria quer vender esse petróleo, quer esgotar essa possibilidade, tá? Então, enquanto existir essa indústria, enquanto existir uma pressão, você vai continuar tendo motor a combustão. Carlinhos, você não acha que num futuro não muito distante a gente deve mudar esse quadro? Dizem que esse futuro não muito distante, gente, deve ser por volta de 2050, né? Então vocês, e eu espero que eu também, vamos aguardar aqui, tá? Vocês devem estar vendo aí essa transição, tá certo? Para diminuir a emissão de gás carbônico nos próximos anos. É possível. Talvez isso vá acontecer, tá bom? Talvez isso vá acontecer nos próximos anos. Mas, por enquanto, esse é um problema global, um problema ambiental global, que nós ainda não conseguimos resolver. Nós tentamos em duas formas, dois momentos, pessoal. O chamado Protocolo de Kyoto, tá? Ali na segunda metade dos anos 90, que queria reduzir a emissão de 5%, e agora o Acordo de Paris de 2015, que eles também tentaram, os Estados Unidos aderiu, mas o Obama, né? O Obama foi o cara que estava nessa jogada, o Obama saiu, vocês sabem muito bem, fez 2 mandatos que saiu, e se elegeu o Trump, né? E o Trump não aceita, aliás, o Trump não aceita uma série de coisas, né, gente? Uma das coisas que o Trump não aceitava era a redução dos gases que provocam o efeito estufa, tá certo? Então tá aí um problema ambiental, tá aí um problema global
ferrenho. Outro problema muito sério que a gente tem realizado ao meio ambiente é esse que vocês estão olhando aqui no slide, pessoal. Esse, por sinal, até Araraquara já começou a viver. Eu vou repetir, até Araraquara já começou a viver. Pouca arborização, né? Não é o caso de Araraquara. Araraquara até tem muita arborização, mas de forma geral no Brasil e no mundo, pouca arborização e talvez o problema que seja mais sério, pessoal, a impermeabilização do solo. Então, pouca arborização e a impermeabilização do solo faz com que na hora da chuva caia a chuva não tenha como fazer a infiltração no subsolo, infiltração no solo, ela acaba escorrendo em cima da superfície, vai parar nas partes mais baixas da cidade. Em geral, essas partes mais baixas da cidade são as áreas onde estão os rios e córregos. Os rios e córregos recebem um volume de água que não é para ele não tem capacidade de receber aquele volume e aí acaba dando a enchente. Bom, Carlinhos, tem como resolver o problema das enchentes? Olha, gente, hoje eles estão tentando criar situações para resolver esse problema urbano. Vamos contar o que São Paulo está fazendo para tentar resolver esse problema urbano. Além de você alargar o canal dos rios, além de você deixar os rios mais limpos para que a água possa fluir, né, que seria uma coisa que ajuda a diminuir o problema da enchente, tá? Limpar os bueiros que coletam a água da chuva nas ruas, enfim. Além de você fazer esse trabalho, você hoje em São Paulo tem a possibilidade de construir piscinões, gente. Piscinões são imensos reservatórios de água, são grandes reservatórios de água que o pessoal joga a água da chuva dentro desses piscinões, tá? Então, o que acontece? Dá a pancada de chuva, você joga a água dessa pancada para esse piscinão e depois você vai escoando a água dessa piscina, tá? Com mais tranquilidade para os rios e córregos, e evita dessa maneira que os rios e córregos acabem se enchendo de água. Carlinhos, então a solução, gente, a solução é fazer o solo ficar mais permeável. Mas como é que você faz o solo ficar permeável numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, ou numa cidade como o Rio de Janeiro? Então, na verdade, você tinha que ter mais áreas verdes, tá? E inclusive dentro das próprias casas, né? Na hora que você vai aprovar a construção das casas, você montar essa aprovação de tal maneira que as casas, né? Hoje se tem essa preocupação, mas no passado você não tinha essa preocupação, né? De tal maneira que as casas tenham áreas que possam absorver essa água da chuva para que, né, dê esse alívio para os rios e córregos das cidades. Então, esse é um problema muito complicado. São Paulo já está construída e São Paulo tem um problema, gente. Eu vou pôr São Paulo como exemplo porque, né, é a nossa grande cidade brasileira, tá? É a nossa metrópole. 65% de São Paulo, 65% da cidade de São Paulo é ilegal, ou seja, foi construída de maneira errada. Então, você imagina, se mais da metade da cidade de São Paulo foi construída de forma ilegal, ou seja, tem alguma irregularidade, você imagina como é que você vai conseguir consertar um problema como esse. É muito difícil, galera, conseguir consertar um problema como esse aí, tá? Outro problema que a gente tem lá em São Paulo, tá certo? Outro problema é a questão do trânsito, da quantidade de veículos que a gente tem, da quantidade de fábrica, da quantidade de alto-falante, da quantidade de buzina. Na verdade, eu vou mudar um pouquinho isso aí, né? Ao invés da gente falar dessa massa que a gente está vendo aí no trânsito, dessa loucura que a gente está vendo, tá? Eu diria que nós temos aí um conjunto de problemas, né? Eu acho que é melhor a gente avaliar aí um conjunto de problemas, né? Então, vamos lá. Então, quando você olha um trânsito caótico como esse, não que esse problema seja só um problema brasileiro, isso aí é um problema global, né? Um problema relacionado às grandes cidades. Isso tem muito a ver com o transporte público, né? Teríamos que ter um sistema de transporte público muito mais eficiente. Teríamos que ter um sistema de transporte público muito mais eficiente. Então, já ajudaria a amenizar essa questão, por exemplo, dos veículos automotores. A gente diminuiria a questão dos veículos automotores, tá? Nós temos cidades que estão cada vez mais populosas. É uma tendência, inclusive, para o futuro, cada vez mais você ter gente morando em áreas urbanas.
Então, nós temos um grande crescimento populacional ainda. O mundo ainda está crescendo de forma bem acelerada. Pensa, nós somos 7,7 bilhões caminhando para 8 bilhões, né? E nos países pobres, o crescimento da população, nós falamos sobre população, né, no bimestre passado, né? Nos países pobres, o crescimento da população continua acelerado. Então, nós temos cidades com muitas construções, né? Concentração de construções, mas isso tem a ver com a naturalidade, acho que vocês vão concordar comigo, do crescimento da cidade, né? A cidade está crescendo porque, na verdade, a população está crescendo, né? Na verdade, a cidade é só um reflexo do que está acontecendo com a população. Então, enquanto a gente tiver, eu estou colocando aqui dois exemplos, né? Então, enquanto a gente tiver crescimento populacional acentuado de forma geral pelo mundo, enquanto a gente tiver falta de eficiência, tá, num sistema de transporte coletivo dentro das grandes áreas urbanas, tá, nós vamos continuar tendo esses problemas, né? E enquanto a gente continuar tendo esse modelo de crescimento, onde a gente tem buzina, alto-falante, letreiro, outdoor, tá? Essa poluição visual em nome da propaganda, né? No caso de outdoors e letreiros, enquanto a gente tiver esse crescimento da propaganda, a gente tem esses problemas. Então, eu acho que a gente tinha que ter, né, uma consciência daqui para frente e ir tentando resolver esses problemas conforme eu fui colocando aqui, né, que é a questão das construções, ou seja, eu vou falar uma coisa aqui, isso já está acontecendo, já é um fenômeno atual, mas o tamanho dos imóveis, né, eles tendem a ir diminuindo até para ocupar menos espaço, né? Então, o tamanho dos imóveis, com o passar do tempo, eles tendem a ficar menores, até porque, né, as famílias estão cada vez menores, né? É uma tendência, as famílias cada vez menores, tá? Os imóveis cada vez menores. E lembre-se, o custo disso aí é cada vez mais alto, tá? Bom, como nós temos essa situação, né? E volto aqui de novo na imagem ali do trânsito de grandes centros, olha o trânsito de São Paulo, que loucura que é, tá certo? Nós vamos ter um problema chamado poluição atmosférica, tá? Pela questão dos motores ligados, nós vamos ter a questão da poluição tanto dos veículos automotores como das indústrias, tá? Isso é um problema que acontece dentro das grandes áreas urbanas, tá certo? É um problema difícil de ser resolvido, difícil de ser solucionado, e de uma certa forma nós vamos chegar nessa situação que nós estamos vendo aqui, pessoal. Eu quero te mostrar, tá, alguns ambientes de poluição para você entender e o que eles causam. Então eu quero mostrar primeiro ali onde está a foto da natureza, gente. Você está olhando a foto da cidade, você está vendo que a cidade está em meio a uma névoa branca? Gente, essa cidade em meio a uma névoa branca, isso aí é uma névoa que eles chamam de smog ou smog, efeito smog ou smog. É uma névoa de poluentes. Então, o que acontece? Isso aí, inclusive no inverno, para quem tem problema respiratório, isso aí é um verdadeiro veneno. É um verdadeiro veneno. Então, o que acontece? Você tem o crescimento da cidade, né? A cidade cresceu, e com o crescimento da cidade, com esse, né, número maior de pessoas, fábricas e carros, você começa a soltar esses poluentes. Então, você começa a soltar a fuligem dos carros. Aí, o que acontece? Vai criando sobre a cidade uma névoa de poluentes. Então, isso é muito comum em grandes centros urbanos. Parece uma neblina, em alguns momentos parece uma fumaça de queimada. Sabe aquelas fumaças de queimada? Então, parece uma fumaça de queimada e isso fica sobre a cidade, tá? No inverno, em alguns lugares, isso tende a ser ainda pior, porque acontece no inverno um fenômeno chamado inversão térmica, e isso aí piora. O que é inversão térmica, gente? Normalmente, nós temos um fluxo de ar que é assim, amanheceu o dia, o raio do sol aquece a cidade, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Então, galera, conforme o ar quente sobe e o ar frio desce, o poluente sobe com o ar quente e ele acaba indo para altitudes mais elevadas, então você, de forma natural, vai tirando o poluente da parte mais baixa da cidade. Então, o poluente vai subindo para a parte mais alta e a parte mais baixa vai ficando imune a isso, vai ficando limpa, tá? Vai ficando limpinha.
Só que o efeito estufa é uma coisa... Perdão, esse fenômeno que a gente vê aí chamado inversão térmica, desculpe, chama inversão térmica, a gente vai ver acontecer o seguinte, o ar... Nossa, gente, aqui, 10 minutos para acabar. Então, vamos lá. O ar, acontece o seguinte, gente, o ar, ele, olha que loucura, ele fica, amanheceu o dia, em função dessa imagem que você está vendo aí dos prédios e tal, o ar acaba ficando, gente, a gente tem 10 minutos para acabar, tá? O ar, que droga, que inferno, né? O ar, ele acaba, como tem muito prédio e tal, o ar, ele acaba ficando frio na parte mais baixa da atmosfera. O que acontece, galera? Esquenta o ar em cima da cidade. E embaixo da cidade o ar continua gelado, porque os prédios dão uma certa dificuldade do raio do sol chegar. Então fica mais quente aqui do que aqui. Então essa poluição acaba ficando presa. Isso aqui chama inversão térmica. Depois, conforme o dia passa, o raio do sol entra, o calor aumenta, tá certo? Aí a coisa circula. Mas quando essa névoa está formada, isso piora mais demais. Então, quando você junta o smog com a inversão térmica, esse problema é muito mais agravado. Esse é um. Segundo, pessoal, é a chamada chuva ácida. O que acontece? Pela liberação dos poluentes, né? Pela liberação dos poluentes, eles vão para a nuvem e mudam o pH da nuvem. E aí cai sobre a cidade uma chuva com pH mais ácido. Bom, essa chuva com pH mais ácido, ela vai causar uma série de problemas. Então, eu quero enumerar os problemas. Gente, você vai causar um problema, por exemplo, em cima de rios e lagos fazendo essa chuva ácida. Você vai causar um problema em relação ao solo, você vai mudar o pH do solo. Você vai matar a floresta. Na Alemanha, a chuva ácida matou uma floresta chamada Floresta Negra. Então, você imagina que problema que é isso aqui. E na área urbana, quando acontece a chuva na área urbana e o pH da água está mais ácido, gente, né, por causa da liberação de poluente, né, certo, de gás carbônico, vai acontecer o seguinte. A estrutura da cidade, as obras da cidade, então, quando a gente pega lá as obras da cidade, então, tipo, vamos pensar aqui, quando a gente pega as construções, elas começam a ser corroídas por causa dessa chuva ácida. Então, é um baita problema. Carlinhos, tem chuva ácida no Brasil? Gente, nós tivemos problema de chuva ácida no Brasil, ali na Baixada Santista, numa cidade ali da Baixada, né, do lado de Santos, ali chamada Cubatão. A chuva ácida caiu em cima da Mata Atlântica e nós acabamos matando ali trechos da Mata Atlântica. Então, isso acontece geralmente em países que são muito industrializados e que acabam liberando poluente. Mas aqui no Brasil nós também tivemos, porque Cubatão é uma cidade extremamente poluída. Então, ó, você está vendo a névoa de poluentes sobre a cidade, que junto com a inversão térmica, que ferra. Você está vendo aqui a questão da chuva ácida, tá? A chuva ácida que também é um imenso problema, tá? E um imenso problema que também vai acabar ferrando. E aí, gente, tem um outro problema, mas muito, 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 muito sério, chamado ilha de calor. Galera, o que é a ilha de calor? Gente, 6 minutos. Ai, gente, é tão pouquinho essa aula. Gostava tanto da sala. Calma que vai dar. Calma. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Por favor, olha para esse problema. Cai muito em vestibular. Eu preciso que vocês saibam, gente. O que é a ilha de calor? Se você pegar a região central da cidade, a temperatura, né, é muito mais alta do que, por exemplo, na região rural próxima à cidade. Então, esse exemplo que eu coloquei aqui tenta ilustrar isso que eu estou mostrando para vocês. Olha como a região rural, a temperatura está mais baixa do que a região central da cidade. Carlinhos, por que isso acontece? Gente, isso acontece pelo seguinte. Nós temos aqui uma imensa concentração, ó, cidade, de asfalto, vidro, concreto, pessoas, carros, motores. Então, tudo isso absorve mais calor e faz com que a área central fique mais quente. Gente, uma das maiores ilhas de calor do mundo, uma das regiões que tem as temperaturas mais altas do mundo, relação centro-periferia, área
centro, periferia e área rural, é a cidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia. Enquanto a média de calor pelo mundo, tá? A média, tá? Vamos pôr periferia centro, é de 5 graus, São Paulo já chegou a bater 10. Periferia 25, centro 35. É uma diferença muito grande, mesmo dia, mesma hora. É uma diferença mesmo muito grande. Carlinhos, como é que se resolveria no mundo o problema da ilha de calor? Gente, o problema da ilha de calor é fácil de resolver, tá? Como? Mais áreas verdes dentro da cidade. Mas, Carlinhos, olhando para um negócio desse, tipo São Paulo, Nova York, que já está tudo construído, é difícil. É difícil. É muito difícil resolver isso aqui. Então, você está percebendo que smog, ilha de calor, chuva ácida, está tudo relacionado ao grande crescimento urbano. E aí, gente, eu queria agora, nesses minutos finais, falar um pouquinho sobre a questão da água. Gente, a distribuição da água é assim, né? Quando a gente olha quem consome, como que se consome água, o consumo de água é assim, gente. A agropecuária, agricultura e pecuária, consome 70% da água doce. A indústria consome 20% da água doce. E as nossas casas consomem, a gente lá, torneira, tomar banho, lavar roupa, lavar quintal, tal, nós gastamos em torno de 10% da água doce. Então, na verdade, quem gasta menos água doce no mundo são as casas. E quem mais gasta água doce no mundo é o agronegócio. Tá, Carlinhos, então como é que eu faço para economizar água? Meninos, só tem um jeito da gente economizar água. Não é só fechando a torneira de casa. Isso ajuda? Ajuda. É uma consciência? É. Mas uma das formas que a gente mais tem para economizar água é consumindo menos recursos. Principalmente coisas que são ligadas à agropecuária. Carlinhos, você está ficando louco? Coisas da agropecuária são coisas que eu tenho para minha alimentação. Pois é, se você controla o que você come, se você não pratica desperdício, você está economizando água. Então, gente, toda vez que a gente passa perto de uma feira e vê aquela comida que foi jogada fora, né? Aquele alface, aquele almeirão, aquele mamão, aquela abobrinha que foi jogado fora, aquilo ali, além de ser uma perda que outra pessoa poderia estar consumindo, mas não está, também é uma perda de água. Gente, ali, infelizmente, tem água embutida. Então, em quase tudo que a gente usa, tem água embutida. Gente, minutos finais para terminar a nossa aula, dá uma olhada nessa imagem, gente. Por favor, acorda aí, gente, acorda aí. Dá uma olhada nessa imagem, gente. Isso aqui é uma foto da represa Guarapiranga, em São Paulo. Gente, a cidade de São Paulo bebe água dessa represa também. São Paulo bebe água de um conjunto de represas. E lá em São Paulo, eles bebem água dessa represa também. Dá uma olhada o que aconteceu com a cidade de São Paulo. Eles deixaram a cidade de São Paulo encostar na represa de Guarapiranga, que fornece água para São Paulo. Gente, posso falar a verdade? Isso é um crime, porque isso aqui é contaminação de manancial, gente. Essa água é a água que a população de São Paulo bebe. Dá uma olhada onde chegou a cidade. A cidade chegou do lado do manancial, tá? E, óbvio, nós temos problema de contaminação com essa água. Isso não é um problema só. Isso não é um problema só de São Paulo, gente. Isso é um problema que aconteceu de forma geral no mundo inteiro, E aí eu só queria passar esse último aqui, gente. Outro problema que a gente tem, né, que vamos falar aí, né, de modo geral, os países desenvolvidos contam com uma ampla rede de saneamento básico, né, com estação de tratamento de esgoto. Que legal, que bacana. 1 minuto, pessoal. Só que o Brasil tem um problema. Metade das 45%, quase metade das casas brasileiras não tem coleta de esgoto, gente. A gente não tem, vê se vocês entendem. Não é o tratamento do esgoto. A gente não tem a coleta do esgoto, tá certo? Nós não temos a coleta. Gente, eu vou parando por aqui, a aula vai terminar, falta menos de 1 minuto. Galera, obrigado, valeu. Gente, a tarefa, essa semana de novo é um resuminho, tá? Um resuminho sobre esse tema aqui, depois você olha lá na plataforma, faz o resuminho, posta a foto para mim. Gente, o tempo é muito... Você vai deixar esses slides para a gente poder acessar? Eu vou postar, ó, a aula da semana passada eu já postei, vocês viram, tá lá na plataforma, e hoje à tarde eu posto essa segunda aula, tá bom? Eu Cuidado, posto isso vai aqui. cortar.
Tá bom? Gente, Bom, Carlinhos. tá postado hoje à tarde a aula, tá postada a tarefa. Gente, obrigado, valeu. Tchau, moçada. Bom dia para todo mundo. Tchau, Carlinhos. Maravilhosa Valeu, aula. valeu. Obrigado, gente. Tchau, Vocês tchau, são Carlinhos. Obrigado sensacionais. pela aula. Falou, galera. Valeu. Abraço. Tchau, gente. Tchau. Abraço. Tchau. Tchau.